A paz do Senhor, que bom nós estamos aqui mais uma vez neste vídeo, nesta aula maravilhosa. Eu quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez sou grata a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. Nós vamos falar hoje de um tema bastante polêmico nesta era da pós-modernidade. Nós vivemos uma sociedade de existencialismo ateu e de materialismo, e este é um assunto urgente, e há emergência que a igreja ensine este assunto, porque se a igreja se calar, o povo vai se corromper. E o nosso comentarista trouxe, neste trimestre maravilhoso, está incluído este assunto que nós vamos falar nesta semana a respeito do aborto. Nós vamos falar sobre a ética cristã e o aborto. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é um grande prazer ter cada um dos irmãos aqui no meu canal. E é você que tem curtido, compartilhado minhas aulas. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Hoje nós não teremos tempo para abordar tudo que este tema é pertinente, Falar sobre os críticos, as ideias dessas pessoas que são favoráveis ao aborto. Mas nós vamos abordar partes que são essenciais para a nossa vida espiritual e para que nós possamos também, a igreja, com esta missão de ensinar as pessoas a respeito deste assunto. E este tema, ele divide as opiniões das pessoas. E eles podem perguntar, e nós também podemos perguntar, de fato, quando é que começa a vida? A discussão toda em volta deste tema, se libera, se não libera, se concorda, se não concorda, é que a maioria das pessoas, de fato, elas não sabem onde começa a vida. E a discussão é toda em cima deste assunto. O que é aborto? O aborto, ele é a violação dos direitos humanos. O direito à vida. Lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, o 6º mandamento, Deus fala, não matarás. Ali já está incluído o direito à vida, o direito do próximo. E muitos estudiosos, eles dizem que o aborto, ele está incluído no 6º mandamento, o direito do outro de viver. E muitas pessoas dizem que não, mas Deus ordenou em seus mandamentos que não podemos matar. Está escrito lá, não matarás. Isso está dizendo que é o direito que todos têm à vida. É o respeito ao direito do outro. E o movimento feminista, hoje nós vemos nas reportagens, este movimento, ele traz a ideia, porque eles vivem no mundo das ideias e não baseados na palavra de Deus e sem nenhum embasamento bíblico, que é a nossa regra de fé, é a nossa bússola orientadora para o céu. E eles afirmam que o corpo da mulher a ela pertence e ela pode fazer o que bem quiser com o seu corpo. Ela tem o direito de ter ou não ter a criança. Mas eles desconhecem a palavra de Deus. Quando Deus diz que o nosso corpo, ele não é nosso. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E que nós não somos de nós mesmos. O aborto é pecado? É pecado. Ele tem perdão? Sim, ele tem perdão. Para as pessoas que se arrependem do fundo, do profundo do seu coração.
Mas esse arrependimento, ele tem que ser sincero, porque Deus, ele atenta, né, para aquele do coração contrito. E nenhuma pessoa que se arrepende dos seus pecados, se elas chegam até Deus, elas não alcançarão misericórdia. E infelizmente, muitas pessoas, muitos segmentos, eles são favoráveis ao aborto. Aborto é a interrupção da gravidez. Aborto é um crime contra a vida. E esta palavra, ela é formada por dois vocábulos latinos: ab, privação, e hortus, nascimento. De fato, é a privação do nascimento. É a interrupção do nascimento por meio da morte, do embrião ou do feto. E essa interrupção, ela pode ser espontânea, involuntária, que não é o caso que nós vamos abordar aqui nessa manhã, ou provocada. E é sobre essa que nós vamos falar neste dia. Ele era condenado, o aborto ele era condenado, está na nossa lição, pelo Código de Hammurabi, em 1810 a 1821 a.C., ele era proibido. No Código de Napoleão, ele era um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime inafiançável, sem anistia ou sem algum indulto. E ele era de extrema gravidade, em 1769 a 1821. No Código Criminal do Império no Brasil, em 1830, o aborto era proibido. Na lei dos Medo-Assírias, né, tinha uma pena altíssima para as pessoas que praticavam o aborto. As leis sumérias, elas exigiam também um pagamento de multa altíssimo. E no Brasil, na Era do Império, em 1830. Na atual legislação que nós estamos, o aborto é permitido apenas em caso de estupro, risco à mulher de vida e anencefalia, mas em outros casos é crime. Está no artigo 124 da nossa Constituição. Mas há projetos no Congresso para que o aborto seja legalizado. Nós sabemos que muitas pessoas, atrás de interesses pessoais, atrás de voto, por causa da política, eles vão sendo favoráveis, né, a estes grupos e vai colocando em pauta estes assuntos. E o aborto, ele está em pauta para ser descriminalizado. Infelizmente, a má informação, o desconhecimento total da palavra de Deus, o que nós já falamos, o existencialismo ateu, as pessoas acreditam que Deus não existe, que o mundo foi criado por acaso e que nós somos donos de nós mesmos, levam as pessoas a praticarem tais coisas e a consentirem estas coisas. No Didaquê, no século I, já havia o ensino dos 10 apóstolos, né? Era a doutrina dos 10 apóstolos. Inclusive, nós já falamos a respeito do Didaquê. E nele, o aborto era condenado. Está no Didaquê 2.2. Não matarás o embrião por aborto, ou não farás perecer o recém-nascido. O apologista Tertuliano afirmou que matar um embrião tem a mesma gravidade de matar uma pessoa já nascida, e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Eu assisti um vídeo muito incrível e que ele retrata bastante a respeito disso.
Uma certa mãe, grávida e com um filho já de 6, 7 anos, ela foi ao médico solicitando a ele que ela precisava fazer um aborto, que a situação dela estava muito difícil, eles estavam vivendo uma crise intensa e que ela não podia ter os 2 filhos e que ela precisava fazer aquele aborto e que o médico fizesse o aborto para ela. Então o médico dá para ela uma sugestão. Ele disse para ela: muito bem, você quer matar um dos seus filhos? E ela disse que sim. Ele falou: então, tudo bem. Me dê o seu filho de 6 anos, que nós vamos matá-lo e você fica com o que está vindo agora. A mulher assustou, ficou impactada, né, com a opinião do médico. Isso quer dizer o que para nós? Que tanto uma vida no ventre, quanto uma criança que já existe, elas têm o mesmo valor. É uma vida, né? Esse vídeo nos dá uma lição de que a vida, tanto do feto, do embrião, quanto de uma criança já nascida, ela precisa ter o mesmo valor pelas pessoas, né? Porque para Deus elas têm o mesmo valor. Também Agostinho, no século III, o teólogo Tomás de Aquino, no século XII, eles tinham a mesma opinião. Eles não eram favoráveis ao aborto, né? E combatiam veemente por intermédio da palavra de Deus. Era, naquela época, pecado interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Tem um texto contado de muito tempo atrás, né? E também nós vimos ele em uma lição nossa de 2005, que nós estudamos a respeito dessa. O nosso comentarista também trouxe à tona esta história, que um professor ele conta uma triste história de uma família, tentando mostrar para eles, né, para os seus alunos, que a lógica humana ela é falha. E ele descreve a situação daquela família, que o marido sofre de sífilis, a mulher sofre de tuberculose, que o primeiro filho nasceu cego, o segundo filho morreu, o terceiro filho nasceu surdo e o quarto filho é tuberculoso. E aí aquela mulher se encontra grávida do 5º filho. E o professor pergunta para a classe, né, para os seus alunos: se fossem vocês, o que vocês fariam? Vocês iam ter este 5º filho, sabendo que ele poderia, né, tinha a probabilidade dele nascer também deficiente ou nascer morto, nascer deformado? E ele volta essa pergunta para a sua classe, para os seus alunos, e pergunta para eles: o que vocês fariam? Qual a opinião de vocês para este casal? Esta mulher deveria ter este filho ou ela deveria abortar este filho? E os alunos todos responderam que ela deveria abortar esta criança. E o professor então responde para a sua classe: então agora vocês acabaram, né, de matar um dos maiores compositores que o mundo já conheceu, Ludwig van Beethoven. É uma história real, né, que nós aprendemos com ela, que a lógica humana ela é falha. A vida ela é um dom de Deus e é o nosso dever lutar contra o aborto, esclarecer as pessoas que não entendem, que não conhecem Deus, porque nós sabemos que muitas pessoas estão errando porque não conhecem a palavra de Deus. Eles não sabem quando é que a vida começa. E na Bíblia Sagrada, nós não encontramos muito a respeito da palavra aborto, né? Uma das aqui que foi citada na nossa lição e que nós encontramos na Bíblia Sagrada está em Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 ao 23. Mas diversas passagens bíblicas expressam que a vida é um dom precioso, que somente Deus pode dar a vida e que Ele pode tirar. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Deus é Ele que concede a vida.
Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Quando Deus faz o homem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. É Ele que proporciona a vida. Para Jeremias, Deus disse o seguinte: antes que tu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te santifiquei e te dei por profeta às nações. Está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. E em Gênesis, no capítulo 25, do verso 20 ao 23, no caso de Jacó e de Esaú, duas nações no ventre da sua mãe e chamados por Deus, né? Rebeca estava aflita com aquilo que estava acontecendo dentro da sua barriga e ela vai arguir a Deus a respeito do que estava acontecendo. E Deus disse para ela: porque tem duas nações dentro do seu ventre que eu chamei, né? Uma passagem maravilhosa. Isaías 49, 1 também. O profeta Isaías, ele fala, né? Ele confessa que Deus revela para ele que ele também tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe, mesmo sabendo que alguns versículos deste capítulo está tratando a respeito de Jesus Cristo. E João Batista também, ele foi escolhido antes de estar no ventre de Isabel. E o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ele já fala, profetiza a respeito de João Batista. Quando Maria e Isabel se encontram, né, e Maria chega na casa de Isabel, nas montanhas, João Batista, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, né? Então, ali nós estamos vendo a vida de uma criança, que ela já sente, já tem humanidade. Em Lucas capítulo 1, versículo 15 e o versículo 41, e também o apóstolo Paulo, ele confessa que ele foi chamado desde o ventre materno. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o embrião e o feto são um ser humano. Tem muitas ideias hoje que dizem que não. E nós vamos ver algumas ideias dessas, de quando é que eles acham, né, que a vida começa. Infelizmente, muitas pessoas, não conhecendo a palavra de Deus, elas ficam com essas ideias. É claro que nós não estudamos biologia, nós não estudamos ciências a fundo, né? A genética, essas coisas, nós não estudamos profundamente, mas nós ficamos com a palavra de Deus. Aborto é assassinato? Pesquisar células-tronco é brincar com pequenos seres humanos? Manipular embriões é crime? É isso que nós estamos vendo hoje, no nosso mundo atual. Saber onde começa a vida é uma pergunta muito antiga, né? A ciência, ela quer provar onde começa a vida. A partir de quando que o aborto é pecado? Ou até quanto tempo uma mulher pode fazer um aborto e que não seja crime? Tão velha quanto a arte de perguntar, a questão despertou o interesse, por exemplo, do grego Platão, um dos pais da filosofia. A tolerância ao aborto não queria dizer que as sociedades clássicas não estavam livres das polêmicas semelhantes a que nós enfrentamos hoje. Deus sempre levantou pessoas em seu tempo, em sua época, em seu século, para estar em defesa da vida. E na época de Platão também tinham essas pessoas que lutavam a favor da vida. E contemporâneo de Platão, Aristóteles afirmava que o feto, sim, ele tinha vida. E estabelecia até a data do início da vida. O primeiro movimento no útero materno era o que Aristóteles afirmava. Que quando o bebê se movimentava pela primeira vez, aí já era um embrião com vida. E para eles que o bebê
do sexo masculino, essa manifestação aconteceria no 40º dia de gestação. No feminino, apenas no 90º dia da gestação. Aristóteles, ele acreditava que as mulheres eram física e intelectualmente inferiores aos homens. Olha que questão difícil para nós mulheres. E por isso se desenvolviam mais lentamente. Como naquela época não era possível determinar o sexo do feto, o pensamento aristotélico defendia que o aborto ele deveria ser permitido até o 40º dia da gestação. Dali para frente já era crime. O astrônomo Galilei, em 1554 e 1644, ele fugiu a vida inteira da igreja por causa dos seus estudos, ele foi condenado. Ironicamente, sem uma de suas invenções, o telescópio, fundamental para a criação do microscópio. A igreja não teria como fundamentar a tese de que a vida começa já na união do óvulo com o espermatozoide. E foi somente no século XVII, após a invenção deste aparelho, que os cientistas começaram a entender melhor o segredo da vida. Mas o segredo da vida, Deus já tinha revelado ele desde o início da criação. Até então, nesta época, ninguém sabia que o sêmen carregava espermatozoides. Nós vemos na Bíblia que um dos filhos de Judá, por não querer cumprir a lei do levirato, ele jogava o seu sêmen na terra e Deus puniu aquele homem por isso, o puniu com a morte. E mais tarde, por volta de 1870, os pesquisadores comprovaram que estes espermatozoides, eles corriam até o óvulo, o fecundavam e 9 meses depois nascia um lindo bebê. Foi uma descoberta revolucionária. Fez os cientistas e religiosos daquela época deduzir que a vida começa com a criação de um indivíduo geneticamente único, ou seja, no momento da fertilização. É quando os genes originários de duas fontes se combinam para formar um indivíduo único com um conjunto diferente de genes. Deus criou tudo maravilhoso, tudo perfeito. E hoje nós sabemos que não existe um momento único em que acontece a fecundação. O encontro do óvulo com o espermatozoide, ele não é instantâneo. E a ciência diz assim, que no primeiro momento, o espermatozoide penetra no óvulo, deixando sua cauda para fora. E que horas depois o espermatozoide já está dentro do óvulo. Mas os dois ainda são coisas distintas. Atualmente, os pesquisadores, eles preferem enxergar a fertilização como um processo que ocorre em um período de 12 a 24 horas, afirma o biólogo americano Scott Gilbert, no livro Biologia do Desenvolvimento. Além disso, são necessárias outras 24 horas para que os cromossomos contidos no espermatozoide se encontrem com os cromossomos do óvulo. A teoria da fecundação como início de vida sofre um abalo quando se leva em consideração que o embrião pode dar origem a 2 ou mais embriões até 14 ou 15 dias após a fertilização. Como que uma pessoa pode surgir na fecundação se depois ela se transforma em 2 ou 3 indivíduos? E ainda complica muito mais, É bem provável que o embrião, eles acreditam, não passe de um amontoado de células. Depois de fecundado numa das trompas, ele precisa percorrer um longo caminho até se fixar na parede do útero. Estima-se que mais de 50% dos óvulos fertilizados não tenham sucesso nessa missão e sejam abortados espontaneamente, expelidos com a menstruação. E existem outras correntes científicas
que indicam uma linha divisória para a vida. E são baseados nestas coisas que muitas pessoas têm consentido o aborto, né? Têm aprovado as ideias do aborto, esquecendo-se da palavra de Deus. Uma dessas correntes, ela diz que a vida se origina na gastrulação, estágio que ocorre ao início da 3ª semana da gravidez, depois que o embrião já está formado por 3 camadas distintas de células, ele chega ao útero da mãe. Aí é vida. Neste ponto, o embrião ele é menor do que a cabeça de um alfinete. É um indivíduo único que não pode mais dar origem a 2 ou mais pessoas. Então, para essa corrente de pensamento, para eles, a partir deste momento, é um ser humano. Muitos médicos ativistas defendem o uso da pílula do dia seguinte. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Para mulheres que foram estupradas, né? Para adolescentes que fizeram sexo, ou mulheres já adultas também que fizeram sexo e estão com medo de engravidar. Então, tem à disposição, pelo Sistema Único de Saúde, a pílula do dia seguinte. Essa medicação dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo, caso a fecundação tenha ocorrido. Ela provoca descamações no útero que impedem a fixação do zigoto. Para os que brigam pelo direito do embrião à vida, né? A pílula do dia seguinte, sim, ela é um abortivo, né? Você está abortando uma criança. E para ficar mais difícil ainda um pouquinho, tem uma terceira corrente científica defendendo que para saber o que é vida, basta entender o que é morte. E os países como o Brasil, os Estados Unidos, eles definem a morte como ausência de ondas cerebrais. Então, a vida começaria, portanto, para essa terceira corrente, né, de pensamento, com o aparecimento dos primeiros sinais de atividade cerebral. E quando eles surgem? Quando acontece isso? É outra polêmica, né, da ciência. E existem 2 hipóteses para esta resposta. Alguns dizem que é na 8ª semana de gravidez, quando o embrião já está do tamanho de uma jabuticaba e possui versões primitivas de todos os sistemas básicos do corpo humano, incluindo o sistema nervoso. Na 5ª semana, os primeiros neurônios começam a aparecer. Na 6ª semana, as primeiras sinapses podem ser reconhecidas e com 7 semanas e meia, o embrião apresenta os primeiros reflexos em resposta a estímulos. E aí, para eles, assim, na 8ª semana, o feto já tem as feições faciais mais ou menos definidas, com as mãos, pés, dedinhos. Tem um circuito básico de 3 neurônios, a base de um sistema nervoso necessário para o pensamento racional. A segunda hipótese, onde começa a vida para eles, é na 20ª semana, quando a mulher consegue já sentir os primeiros movimentos do feto. O bebê já pode sentar, chutar, dar cotoveladas. Então, para eles, a vida começa ali. Que é nesta fase que o tálamo, a central de distribuição dos sinais sensoriais dentro do cérebro, está pronto. Se a menor destas previsões, a de 8 semanas, for a correta, mais da metade dos abortos feitos nos Estados Unidos, para eles, a vida não foi interrompida, porque eles têm argumentos, né, científicos. Segundo o Instituto Americano Alan Guttmacher, ONG especializada em estudos sobre aborto, 59% dos abortos legais, eles acontecem antes da 9ª semana. Eles discordam, eles não entendem entre si quando é que começa a vida humana. Qual é o exato momento que se começa uma vida humana, que você pode chamar de um ser humano?
eles são os defensores da visão neurológica, querem dizer a mesma coisa. Que somente quando as primeiras conexões neurais são estabelecidas no córtex cerebral do feto, ele se torna um ser humano. Depois, a formação dessas vias neurais resultará na aquisição, entre aspas, humanidade. Então, para eles, só a partir da 9ª semana, da 8ª semana, eles acreditam que pode-se dizer que é um ser humano. E esta opinião também ela é partilhada por alguns teólogos cristãos, como Joseph Fletcher, um dos pioneiros no campo da bioética nos Estados Unidos. Fletcher acreditava que para ser um ser humano é preciso se falar em critérios de humanidade, com autoconsciência, com comunicação, com expressão da subjetividade e com racionalidade. Diz o filósofo e teólogo João Bastioli, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pontifícia, né? Universidade Católica de São Paulo. São opiniões humanistas. No segundo tópico, qual é a posição da igreja? O que a Bíblia Sagrada diz a respeito dessas opiniões? Com quem nós ficamos? Com a ciência? Com o mundo das ideias? Ou nós ficamos com a palavra de Deus? Nós, todas as pessoas, devemos buscar as respostas nas verdades bíblicas. Muitos erram por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder que nela há, por considerar certa ou esta opinião de estudiosos. Na palavra de Deus, a vida se inicia na fecundação. Nós já falamos o exemplo de Jeremias e o nosso leitura em classe, quando o salmista Davi expressa isso também. Está em Salmo 139, verso 1 e 18, quando Deus o viu ainda informe no ventre da sua mãe. Quando o salmista ele afirma isto, então, de acordo com a palavra de Deus, a vida se inicia com a fecundação. Com as Escrituras, nas Escrituras Sagradas, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino com o gameta feminino. Esta nova célula, ela já é um ser humano e possui identidade. Muitos foram escolhidos para profetas. Deus falou, eu te vi ainda informe no ventre da sua mãe e te dei por profeta às nações. A igreja deve defender a dignidade humana desde a concepção. A vida ela é sagrada e ela não pode ser violada pelo homem. Esta ideologia de descriminalizar o aborto, ela deve ser combatida pela igreja. E, infelizmente, hoje, nós estamos vendo muitos líderes religiosos que já se apostataram da fé, dizendo sim ao aborto como planejamento familiar ou como eugenia, que nós vamos falar daqui a pouco. E Paulo escreveu a respeito disso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. São pessoas que resistem e se opõem às verdades bíblicas. A posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela é contrária ao aborto, porque ela resulta em uma licença para matar seres humanos indefesos. Ela, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural da vida, está na Carta de Brasília, na 41ª semana, em agosto de 2013. O anteprojeto do novo Código Penal prevê a descriminalização do aborto. Este projeto prevê em seu artigo 128, não há crime de aborto até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Então, o aborto ele é legal. No terceiro tópico e último que nós vamos falar,
Tipos de aborto e suas implicações éticas. Nós sabemos que no Brasil 3 tipos de abortos eles são legalizados. E o primeiro que nós vamos falar é o aborto de anencéfalo. Anencéfalo, né? São as crianças que foram no útero da mãe, o cérebro, né, não foi formado. E este aborto ele foi legalizado pelo STF, né, Superior Tribunal Federal, em 2012. A principal implicação ética dessa decisão está no descarte, né, de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Ela trata-se de uma ideologia racista chamada eugenia, que defende a sobrevivência apenas de pessoas saudáveis e fortes. E esta ideia ela é muito incoerente, pois defendem os direitos humanos, né? A própria lei que defende os direitos humanos aprova uma lei dessa de eugenia. E eles legalizam esse tipo de aborto. E a gente vê tanto testemunho lindo, né, de mães que venceram o preconceito e tiveram seus filhos, né, e se dedicam a eles muito. No Brasil, agora há pouco, nós tivemos uma crise, né, de bebês assim, decorrente, entre aspas, de uma vacina que elas tomaram, que alguns dizem que ela estava infectada e a culpa foi colocada no Zika vírus e muitas crianças nasceram deficientes. Mas muitas mães decidiram por ter os seus filhos. Mesmo que elas tinham o direito de abortá-las, elas disseram sim à vida. E essa deficiência, perto da deficiência física, porém, o nascimento de fetos anencéfalos é um problema pequeno. Segundo o IBGE, existem mais de 937 mil brasileiros paraplégicos, tetraplégicos, com um lado do corpo paralisado ou com uma outra deficiência, sem conseguir se mexer, e muitos acabam morrendo por causa das escaras. As escaras são feridas criadas na pele pela falta da circulação do sangue. E foram elas que mataram o ator americano Christopher Reeve, célebre no papel de super-homem. E ele foi um grande ativista em prol dos estudos com células-tronco. Mas, na verdade, eram células-tronco do cordão umbilical ou da medula óssea. Mas aí a ciência vai avançando. E desde a década de 1980, esse tipo de células, ele vem dando esperança a quem antes pensava que nunca voltaria a andar. Mas o futuro dessas pesquisas levaram, né, a outras ideias. E levou de novo a ideia de onde começa a vida. Aí começa o conflito ético. Em 1998, porém, eles descobriram que as células-tronco mais potente, capaz de transformar em qualquer um dos 216 tecidos humanos e se replicar com grande velocidade, são as células originais, que é o resultado da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Os cientistas, eles utilizam embriões com 3 a 4 dias de desenvolvimento e entre 16 e 32 células que sobram do processo da fertilização in vitro em clínicas especializadas. E isso tem deixado dezenas de homens milionários por causa dessas pessoas, por causa do desejo das pessoas de terem um filho. No laboratório, as células-tronco são retiradas num processo que provoca a destruição daquele embrião. Mas se a vida começa na fecundação, os cientistas então estariam lidando em seus tubos de ensaio com seres humanos vivos. O mesmo problema ético acontece com a inseminação artificial, que cria diversos embriões em laboratórios e depois os descarta ou os congela.
Não só os religiosos consideram essa técnica um absurdo. Assim como eles não sabem onde começa a vida, eles também não sabem onde começa a morte. Então, a morte começa quando o cérebro para. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, se você não tem este livro, compre, né? No que nós acreditamos. Então, você precisa ter este livro em sua casa, um dicionário teológico. Nós precisamos ter, né, na nossa biblioteca. Foi decidido por unanimidade que não se aceita tais técnicas quando a fertilização ocorre fora do corpo da mulher e quando os gametas não são do próprio casal em questão, pois expõe os embriões em risco de serem descartados, criopreservados ou usados para estudo. A comercialização de corpos e de almas, e isso é proibido pelas Escrituras. Não admitimos a reprodução pós-mortem em virtude da cessação do vínculo do matrimônio, pois a mulher está ligada ao marido enquanto este viver. A palavra de Deus diz que Deus tratará sem misericórdia aqueles que não usaram de misericórdia. Está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 26. Nós vemos mulheres ter 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 8 filhos com inseminação artificial. E o que foi feito com os outros embriões que também foram fecundados? No segundo ponto, o aborto em caso de estupro. É outra questão também ética, difícil. Mesmo sem comprovação, a mulher ela não precisa comprovar o estupro. A lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sobre a alegação de estupro. Daí discute-se a inviolabilidade do direito da vida do nasciturno, no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E um crime não justifica outro crime. E também eu ouvi um testemunho lindo de uma mulher que foi violentada e ficou grávida. E ela e seu marido decidiram ter aquela criança. E a criança já está grande e eles dizem que ama ela muito. Porque por mais que tenha sido doloroso a situação que ela passou, ela disse que pensou que dentro dela tinha uma vida que ela não podia fazer aquilo. E isso é motivo de discussão entre muitas mulheres, em todas as camadas da sociedade. E a Bíblia diz que um crime não justifica um outro crime. E para os cristãos, o ensino bíblico ele é claro. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está em Romanos capítulo 12, versículo 21. E o terceiro e último ponto, o aborto terapêutico. A alegação desse aborto é que a vida de um adulto tem mais valor que a outra, no caso de ser uma gestação. Não podemos decidir quem deve viver ou quem deve morrer. Deus é o autor da vida. A Ele pertence este poder de dar a vida e de tirar. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Devemos agir com sabedoria, com prudência, ter critérios, orar. Nunca nos esqueçamos da sacralidade da vida humana. São temas difíceis, de ser abordados, porque nós não estamos no lugar do outro. E às vezes a pessoa diz, é porque você não vive o que eu estou vivendo, é porque você não está vivendo a situação que eu estou vivendo. E nós vamos encontrar isso no nosso dia a dia. E as pessoas podem dizer, não foi você que foi estuprada, Não é sua mãe, ou sua esposa, ou sua filha, ou sua irmã que está em risco de morrer por causa de um bebê que ainda não nasceu. Nós ouvimos essas coisas. E quantos abortos são feitos realmente no Brasil ou no mundo?
Sabemos que os números são maquiados para forçar a liberação e maquiados também depois para forçar que houve queda de aborto após a liberação. O fato é que centenas de mulheres morrem todos os anos. O fato é que milhões de crianças são abortadas todos os anos, por um motivo ou por outro motivo. O SUS, ele faz um acompanhamento destas internações. Mas e o número daqueles abortos que são clandestinos, feitos em casas, em clínicas clandestinas? O que nós devemos fazer? Devemos orar pelo nosso Brasil. Devemos orar pelas mulheres que, sem entendimento, fazem isso achando que não tem culpa alguma, que não tem problema algum. O aborto, ele não pode fazer parte do planejamento familiar. Amém? Não temos tempo de discutir tudo que é pertinente a este assunto em um simples vídeo, né? Senão fica extenso, tem que ser horas e horas de vídeo, de aula. Mas eu espero que você tenha uma ótima aula, que o Espírito Santo te dê sabedoria, né, para ministrar esta aula. É um tema político, é um tema problemático, né? E ele é polêmico também, mas que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê sabedoria, né, para que possamos levar esta palavra às pessoas que desconhecem a sacralidade da vida de um ser humano e que realmente elas não sabem quando é que a vida começa. Quero mandar um abraço para todos vocês, irmãos, irmãs, que têm comentado aqui nas minhas aulas, por você que está orando por mim, que Deus continue te abençoando, te dando graça também neste seu ministério. E você que está aqui apenas para ouvir e aprender da palavra de Deus, que Deus também te abençoe grandemente. Um forte abraço para todos vocês e te aguardo na minha próxima aula da semana que vem. Dá um curtir nessa aula se você gostou e compartilhe também em suas redes sociais.